Uma história muito chocante. Uma vida com muitas tragédias e tristezas, mas hoje eu consegui superar e ser feliz. Gente, essa história é de uma seguidora, assim, eu fiquei chocada com essa história. Então, se prepara, porque é bem triste, bem forte. Minha história é bem triste, mas eu superei e hoje eu estou feliz. Eu sou do Piauí. Quando minha mãe ficou grávida, meu pai abandonou ela e foi embora. Quando eu nasci, depois de 7 meses, ela me deu para minha avó paterna. E eu fui criada por ela e pelo marido dela, que não era meu avô. No início, ele me detestava, ele não gostava de mim. Ele falava que ia me bater, me chutar, se encostasse nele. Minha avó sempre cuidou muito bem de mim, né? E um certo dia ela me deixou ir até ele para ver se realmente ele era capaz de fazer o que ele estava falando. Mas foi diferente. Ele me deu comida e daí ela nunca mais me tirou de perto dele. Quando eu ia assim, ficou tudo de boa, sabe? A gente morava no interior, sem energia, sem água encanada. Nós vivíamos na roça. E ele passou a gostar muito de mim. Ele me levava com ele para a roça e depois de um tempo, eu era a preferida dele. Assim, para mim foi a melhor época da minha vida, a época mais feliz da minha vida. Eu gostava muito dele. Ele era maravilhoso. Ele era o meu pai. Quando eu completei 17 anos, eu vim para a cidade, para casa de uma tia minha. E eu comecei a trabalhar e logo eu arrumei um cantinho para eu ficar. Aí eu arrumei um namorado e engravidei. Mas foi super rápido, assim, sabe? Não deu certo. Mas eu tive meu primeiro filho com ele. Depois de um tempo, eu conheci o pai dos meus outros 2 filhos. Eu vinha ter 2 filhos com esse outro rapaz. Era uma relação conturbada, né, gente? Depois do nascimento da minha filha, ficou pior. Foi aí que o meu pai biológico apareceu, meu pai de verdade. E eu fiquei muito feliz, porque eu teria a oportunidade de conhecer ele, né? Mas que nada, foi só tristeza, gente. Só tristeza. Era uma pessoa que já tinha perdido tudo para as drogas e não tinha bom caráter. Quando a minha mãe estava com ele, ela estava com 4 meses de gravidez e ele foi embora. Só apareceu quando eu estava com 24 anos. A minha avó, que eu chamo de mãe, pedia muito para eu achar ele, para ela, tipo assim, ela queria rever o filho. Ela falou, não quero morrer sem ver meu filho. Aí eu fui procurar pela internet e achei ele. Mas antes eu não tivesse procurado, sabe? Ele tinha uma esposa e um filho de 4 anos. E ele agrediu ela e eles se separaram. Ele dizia que ele podia morrer, mas ele não ia pagar pensão para ela, pro filho. E a minha avó dizia para ele assim, vai buscar eles, vai buscar sua mulher, seu filho, vai cuidar do seu filho. E ele acabou indo. Passou uns meses e aconteceu uma tragédia muito grande, assim, que o meu mundo perdeu a cor, gente. Assim, eu não tenho palavras para dizer como eu me senti, como eu me sinto agora contando para vocês. Era um domingo, dia 13 de fevereiro de 2014. Eu soube a triste notícia que o meu pai, meu avô, né, que eu chamava de pai, ele tinha sido assassinado da pior forma possível. Ele foi por um sobrinho, filho do irmão dele, enquanto ele estava trabalhando na roça, plantando feijão. Esse sobrinho, ele arrastou o meu avô, deixou ele nu, amarrado numa cerca. Ele cortou um pedaço do órgão dele, amarrou ele com correntes numa cerca. Ninguém encontrou ele. Esse sobrinho que fez isso com o meu avô, ele foi encontrado todo sujo de sangue. E as roupas do meu avô, ele vestiu as roupas do meu avô, gente, pensa isso. Ele arrancou as roupas do meu avô, fez tudo isso. Amarrou o meu avô com correntes numa cerca, tirou um pedaço do meu avô. E ele ficou só 11 meses preso. E eu fiquei muito mal esses dias porque eu encontrei com ele na rua e foi a pior sensação que eu tive, sabe? Foi muito triste e traumatizante o que aconteceu comigo. Vocês não têm noção. Minha vida acabou ali. Porque o que estava ruim ficou muito pior. Olha só. O pai dos meus filhos bebia muito. Nós tivemos uma briga muito feia. E eu decidi me separar. Mas foi outro tormento começando na minha vida. Ele me perseguia aonde eu ia. Dormia na porta da minha casa. E numa oportunidade ele tentou me matar. E se matar também. Eu perdi todas as minhas forças, sabe? Força de viver. Eu continuei com ele por causa disso. Eu fiquei com medo, né? Mas cada dia era mais insustentável, terrível. Mas depois de um ano, meu pai biológico voltou novamente para Cuiabá. E lá ele reatou com a ex. Ele levou ela para a igreja, apresentou a criança na igreja, apresentou ela para Deus. E na mesma noite, ele chegou em casa. Quando ela e a criança estavam dormindo, ele deu uma paulada e uma nela e na criança. Na criança, ele deu no pescoço, dentro do bercinho. Gente, é terrível falar isso. Assim, meu coração, eu nem sei como que tá. Uma coisa inexplicável que ele fez. E depois ele tirou a sua própria vida. Depois de um ano de
tudo isso que aconteceu, eu consegui me separar. Saí com a roupa do corpo. E um sonho de ser feliz um pouco, né, gente? Peguei meus filhos e deixei tudo para trás. Vieram as perseguições, medida protetiva, ameaça e tudo mais. E se passaram 3 anos. E por um acaso eu fui num supermercado. Lá eu conheci um gerente de outra cidade que tinha vindo assumir a loja da cidade onde eu moro. Ali foi amor à primeira vista, sabe? Me apaixonei por ele. Como a gente fazia compra sempre ali, por acaso eu peguei o número dele. E na mesma noite, nós saímos no horário do intervalo dele. E aí sim, gente, posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Em 3 meses nós fomos morar junto. Hoje ele cuida de mim, dos meus filhos, como se a gente fosse um diamante. Ele é maravilhoso. O pai dos meus filhos morre de ciúmes, porque a minha filha é doida por ele, sabe? Gosta muito do padrasto, né, do meu atual. E ele fez de tudo, e assim, ele faz de tudo pra ela. E eu tô feliz. Eu sei que onde meu pai estiver, ele tá feliz também. Eu amo muito meu marido e não trocaria ele por nada nesse mundo, sabe? Nem por um segundo. Ele é a minha fortaleza ali. Quanto à minha mãe biológica, o ano passado, a gente não se falava, né? Porque ela me deixou e eu não considero ela minha, não considerava ela minha mãe, não considero. Ela ficou doente o ano passado. Ela era gari, ela adquiriu 5 hérnias de disco e um problema no coração. E ela mora sozinha. E aí eu resolvi cuidar dela e eu faço tudo pra ela. Porque eu não vou pagar o mal com o mal, afinal ela é minha mãe. E essa é a minha história, gente. Sei que é bem pesada, mas hoje eu sou feliz. Gente, eu fico até tonta de contar uma história dessa. Eu falei pra ela, eu nem sei como é que eu vou contar a sua história, porque realmente, assim, foi muita coisa terrível, né? O que aconteceu, misericórdia. Essa história do pai biológico, assim, me deixou muito chocada com o que ele fez, né? Com a mulher, com a criança, depois de ter voltado da igreja. Ah, enfim, deixa aí o seu comentário, né? E se você tem uma história, manda pra mim, que eu conto aqui. Começa a me seguir se você ainda não me segue. E tem também o perfil dos testemunhos. Eu quero muito que você vá lá dar uma olhada, deixa seu testemunho se você tiver, e vai edificar a vida de muita gente. Compartilha esse vídeo, tá? E deixa aí o seu parecer quanto a tudo que ela passou. E espero que ela seja muito feliz, né, de hoje em diante. Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, Deus abençoe.